Emerson Pansieri tá na área, primeiras do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, bom dia, Pansieri. Um abraço para você também, Cirilo. Bom dia para a Nação Celeste, para quem acompanha aqui o Rádio Esportes da Itatiaia. Grande Emerson Romano também aqui com a gente. Olha só, o Cruzeiro está trabalhando para acertar a contratação do atacante Caio Jorge. Faltam pequenos detalhes. Ontem foi uma informação, Cirilo, que nós trouxemos na própria jornada esportiva do Jogo do América, que nós também trouxemos na mesa redonda do Cruzeiro. Ontem foi mais cedo a mesa redonda, às 8 horas. Então a gente já abriu com essa informação, apurada por mim, pelo Pio, sobre o Caio Jorge. Jogador de 22 anos, estava numa lista de dispensados da Juventus. Seria muito pesado dizer isso, né? Mas numa lista de jogadores que não seriam utilizados pela Juventus. Negociáveis pela Juventus. Até porque é um jogador de potencial, é um ativo, né, do clube. E a Juventus achou interessante a proposta feita pelo Cruzeiro. Essa proposta aí que passa da casa dos 4 milhões de euros, tem ainda a questão de bonificação e tudo mais, mas esse é o detalhe, o jogador está chegando ao Cruzeiro. Inclusive, tem raízes cruzeirenses, o pai, né, do próprio Caio Jorge é cruzeirense, já chegou a falar isso. Recentemente eu me recordo, Cirilo, quando a gestão do Ronaldo, ainda a SAF do Ronaldo, tentou a contratação desse atleta ali em 2022 e na época não deu certo e muito se falou, né, tem um laço também afetivo, né, da família que gosta do Cruzeiro. Enfim, agora isso vai acontecer. Jogador que estava emprestado ao Frosinone, da Itália, e agora a vida tem tudo para ser no Cruzeiro. Eu conversei com uma fonte que é ligada ao jogador, que me disse o seguinte: estão trocando documentos, né? Parte burocrática, faltam detalhes, o Cruzeiro não fala, né? O Matos não fala, o Pedrinho não fala, Dracena não fala, Pelaipe, ninguém fala, né? O Cruzeiro não comenta a especulação. Mas fontes ligadas ao próprio jogador estão dizendo que está tudo bem encaminhado para que ele possa ser contratado pelo Cruzeiro e ser anunciado. E aí, Cirilo, vamos colocar o seguinte: primeiro foi o Cássio. Então, o segundo tem tudo para ser realmente o garoto Caio Jorge. E eu falava essa palavra ontem na turma do bate-bola, que para mim também tem alguma coisa a ver. O Panzi estava aqui e ele vai se lembrar. Revenda. O Cruzeiro pensa na questão técnica, pensa, mas tem idade para que no futuro, se venha e dê muito certo, o Cruzeiro ainda tem capacidade e possibilidade de fazer dinheiro com o jogador. Pois é, o Cruzeiro indo ao mercado, e é uma situação diferente da do goleiro, né, Pansieri? Normalmente contrata-se goleiro para solucionar a questão ali, e um cara para ser uma segurança e para permanecer até por certo tempo. Você não está pensando muito em revenda, né? No caso do Cássio ali, o cara está chegando, o Cruzeiro está pensando em ter o Cássio ali por várias temporadas, ele jogar até onde ele quiser, ter sequência, dando tudo certo tecnicamente. No caso de outras posições, no caso do Caio Jorge, o Cruzeiro certamente observa a situação de mercado, cara muito jovem. Dando certo, o cara pode talvez fazer um caminho de retorno na Europa tranquilamente, né, Pansieri? Exatamente, esse é o detalhe. Porque como tem 22 anos e ainda tem um potencial, saiu muito novo, né, Cirilo? Eu até falava isso com o Pio ontem no pacotão de notícias do Cruzeiro, também é um produto nosso digital, que às vezes o que acontece? Parece que o jogador queima etapa, né? E aí o clube precisava negociar, precisava vender, precisava fazer um dinheiro. A gente sabe que família também vê ali uma oportunidade da redenção financeira, todo mundo pensa, mas às vezes não era a hora. Então agora é a hora de repatriar esse atleta, que tem uma história muito legal também na seleção brasileira de base, tem aí parceria com o próprio Verón do Cruzeiro na base da seleção brasileira, para que ele possa retomar esse caminho. Mas digo que deve ser anunciado aí, quem sabe hoje, amanhã, vamos ver como é que vai ser aí essa questão do Caio Jorge. Emerson Romano, um abraço. Bom dia, Romano. Bom dia, tudo bem, Cirilo? Tudo certo. Ô, Romano, você observando essa situação do Caio Jorge, daqui a pouquinho tem debate. A gente pode falar um pouquinho mais tecnicamente dele, dizer se soluciona essa questão de centroavante do Cruzeiro, se é o cara de fato para chegar e transmite essa confiança de que a situação do ataque vai ser solucionada. Mas vamos comentar um pouquinho sobre essa história do perfil. Você observa como algo positivo o Cruzeiro está contratando de fato um cara que a qualidade, claro, a gente está falando sobre ela,
mas um cara jovem que o Cruzeiro possa fazer uma revenda, você acha que é o caminho certo ou talvez fosse melhor buscar um cara mais consagrado? Eu acho que é o caminho certo no momento em que o mercado está inflacionado, viu, Cirilo? Muito inflacionado, e ainda mais agora, o mercado sabendo que o Cruzeiro está nessa volúpia para reforçar o seu elenco, tem gente pedindo muito mais do que valeria determinados jogadores. O Pansieri falou sobre uma questão de ele ter saído muito jovem. Essa situação de saída do Brasil, de jogadores, principalmente na idade que o Caio Jorge saiu, ela envolve outros fatores. Fator de que o treinador, chega lá, o treinador não era o jogador que ele queria e o clube foi um investimento para o futuro. Alguns clubes, como o Real Madrid, por exemplo, levam esses garotos para um time sub-20, sub-23. Fez isso com o Vinícius Júnior, por exemplo. Deve fazer com o Endrick agora também um trabalho de adaptação para ele entender a forma de jogar no futebol europeu. E passa também pela escolha de quem comanda, administra a carreira do jogador. Porque às vezes chega uma proposta de um clube X, mas o seu jogador não vai encaixar no estilo daquele time. Então é melhor esperar um pouquinho. Enfim, é mais ou menos o que aconteceu com o Caio Jorge. É um jogador jovem, um jogador que eu acredito até, vejo muita semelhança na situação envolvendo o Gabigol. Gabigol também bateu lá e voltou, né? Foi para Inter de Milão, bateu e voltou. E que pode recuperar o futebol dele no Cruzeiro. Edu Panzi, um abraço, bom dia, Edu. Tudo bem, Cirilo, um abraço. Tudo bem. Edu, é o perfil correto? Você concorda que é um caminho interessante buscar esse cara que está ainda numa fase que é inicial de carreira, está buscando se readequar, voltar a ter uma sequência de jogos, ou talvez para centroavante, para essa função, fosse melhor tentar alguém mais consagrado na carreira? Ô Cirilo, perfil correto de jogador é aquele que dá certo. O Cruzeiro contratou o Gilberto, jogador experiente, artilheiro, chegou aqui, não jogou. Cruzeiro contratou o Dineno, experiente, com uma boa passagem pelo futebol mexicano, tá aí convivendo com lesões, não consegue jogar, passou por uma cirurgia recente. Cruzeiro apostou no Wesley, promessa do Palmeiras, muito bem, ponta, jogador de velocidade, não deu certo aqui. Tá lá no Inter, jogador mais importante talvez do ataque do Inter nesse momento. Cruzeiro apostou no Gabriel Veron. Promessa do Palmeiras, saiu, foi para a Europa, Futebol Clube do Porto, lá não deu tanto certo, volta para cá. Chega aqui, uma lesão, não faz pré-temporada, agora que está voltando, tendo a sua oportunidade, sua sequência. Dá para dizer que algum desses nomes foram uma contratação equivocada do Cruzeiro? Gilberto, Wesley, Dineno, Veron, nenhum deles, cara. Todos eles foram contratações, cada um com sua característica, alguns apostas, e que vinham de ótimo momento em seus clubes, revelações, outros jogadores já experientes, goleadores, e que até agora não viraram, ou alguns já foram embora e não aconteceram. O Caio Jorge, ele se encaixa mais próximo de Wesley e Veron. É jovem, é promessa, se deu muito bem no futebol brasileiro, começou muito bem no Santos, sai para jogar num grande da Europa, não dá certo, é emprestado a um menor, esse menor não vai bem. O Frosinone não foi bem, não foi o Caio Jorge, o time inteiro, o time foi rebaixado, ele acabou perdendo a posição de titular nas últimas rodadas da Série A lá na Itália, e agora o Cruzeiro faz essa aposta. Num bom jogador, num cara de potencial, acho que seria uma aposta para a maioria, uma boa aposta para a maioria dos clubes que precisam de um atacante aqui no futebol brasileiro, e é ter aquela paciência. É muito difícil para a gente aqui cravar que é uma contratação correta que o Cruzeiro tá fazendo. Eu acho que sim, eu faria a mesma aposta. Edu Panzi fosse o diretor de futebol do Cruzeiro, o Fernando Seabra, o dono do clube, pintando uma possibilidade de Caio Jorge, eu faria a proposta e eu contrataria. O que não quer dizer que vai dar certo ou que vai dar errado, mas é uma contratação de perfil de SAF. Jovem, talentoso, potencial técnico e potencial de revenda. Então acho que o Cruzeiro fez bem. Se vai dar certo ou não é outra história. É mais ou menos parecido a situação do Paulinho. Paulinho saiu muito cedo do Vasco da Gama, foi pro Bayer Leverkusen e não jogou. Ele até teve um bom início e veio uma lesão muito séria. E aí depois o treinador que chegou também não quis saber dele. Perdeu espaço. Aqui ele recuperou o futebol, hoje está valorizado. Arana. Também. Exatamente. Gabigol, são muitos exemplos, né? Muitos exemplos, cara. São muitos exemplos.
E não dá para cravar que o cara teve insucesso na carreira por conta disso. Vamos falar mais sobre o Caio Jorge Pedro, já no debate. Oi? O próprio Pedro, se você for Pedro, teve lá também. Não jogou na Fiorentina, cara. Voltou, né? Teve, são muitos exemplos aí recentes. Siga, Pansieri. Ô, Cirilo, então, esse é um nome que, inclusive, nós antecipamos aqui na Itatiaia, né? Me recordo de uma matéria que ali a gente apurava, Bruno Furtado e eu, e ali foi ganhando corpo, foi ganhando forma e caiu também na imprensa como um todo, e agora se confirmando nessa contratação, um jogador que chega também com esse estilo que o Cruzeiro quer. E o Cruzeiro quer também o Mina. Então, entre hoje e amanhã, deve acontecer essa rodada de conversas com o Rondanini, né, que é o empresário do Mina. Me recordo, lembra no sábado, Cirilo, que eu estava até no aeroporto e trouxe essa informação. A gente estava embarcando para São Paulo para fazer a cobertura daquele Cruzeiro em São Paulo, e realmente deve acontecer essa reunião entre hoje e amanhã para tentar entender o que é o Mina e mostrar o que é o Cruzeiro, né? A estrutura, o investimento, a forma de trabalho, o que o Cruzeiro quer fazer também com o jogador, que vai ser também um incremento. Você falava do Cássio, vai ser um incremento técnico também na defesa. Então, são esses detalhes, são essas situações que o Cruzeiro quer mostrar ao jogador e quem cuida da carreira do jogador, o que é esse Cruzeiro. E agora, tem uma informação também pra gente trazer em relação à base do Cruzeiro. Nomes de ex-cruzeirenses que podem estar chegando ao Clube Celeste. Cirilo, vamos lá? Vamos. Ó, o Fabrício, volante, esse jogador, ex-jogador, né? Então tem uma possibilidade de chegar aqui amanhã. O Célio Lúcio e retornar à base do Cruzeiro. O Rômulo, que até pouco tempo jogou, inclusive na SAF do Ronaldo, tá no Atlético, né? Enfim, é uma questão que vai ter que se resolver por lá. O Cruzeiro trabalha esses nomes para que esses nomes possam ser integrados ao que o clube vem fazendo com o Adilson Batista, que agora é o coordenador, né, o diretor dessa base do Cruzeiro. Então, qual que é a ideia desses jogadores? E eu pude também apurar, foi uma informação passada pelo jornalista Thiago Fernandes, e a gente pôde buscar mais alguns detalhes sobre esses nomes. O que quer o Cruzeiro? O que poderia querer o Cruzeiro com isso? Passar em todas as categorias de base esses nomes, dando ensinamentos, conselhos, acompanhando treinos, vivência de viagem desses garotos, sub-17, sub-20, sub-15. A experiência de quem teve no campo. Exatamente. Levar um pouco, além da parte teórica, que é fundamental no futebol de hoje, todo mundo sabe que o futebol hoje não é só na conversa, né? Mas levar a experiência, levar que seja um toque na bola diferente, alguma coisa que esses caras vivenciaram dentro de um clube grande que é o Cruzeiro, todos com passagem pelo Cruzeiro, nessa orientação de entender que a ciência é importante, mas é importante também a vivência de banco de reservas, de vestiário, de clube e de tudo que representa um jogo em si, uma temporada em si. Então, esses nomes realmente interessam ao Cruzeiro, esses nomes podem vir para o Cruzeiro. Por exemplo, acho que o Fabrício até tem essa chegada prevista para amanhã, é uma tendência para que possa trabalhar na base do clube, nesse trabalho integrado aí ao Adilson Batista, que chegou e já está cuidando, já está indo para jogo, já está entendendo essa filosofia de trabalho do Cruzeiro, tudo muito fruto do que vem sendo pensado no time principal, né? No time principal, na equipe principal, para também ser o esteio para essa garotada, para essa molecada na base. Boa, Pansieri, detalhes do Cruzeiro também focado nessa mudança, né? Nessa transição da categoria de base. Deixa eu passar por um outro assunto aqui. Copa Libertadores da América, ontem tivemos a vitória do Grêmio fora de casa contra o Huachipato, jogo no Chile, chovendo demais inclusive, né? Diego Costa fez gol no comecinho, depois o jogo ficou uma loucura porque o gramado ficou sem qualquer condição de futebol. O Grêmio fez 1-0 com esse gol do Diego Costa. Com a vitória do Grêmio, o Grêmio garantiu classificação, o Strongest já estava garantido também, e aí dessa maneira o Huachipato se garante como o terceiro colocado da chave, ou seja, vai à Copa Sul-Americana. Ontem tivemos também a vitória do Internacional contra o Real Tomayapo, jogando na Bolívia, 2-0 para o Inter. O Inter chegou a perder pênalti, inclusive, né? O Alali perdeu o pênalti e um minuto depois ele fez o gol do 2-0.
Inter e Delfim lutam pela última vaga no grupo C. O Delfim está em vantagem no momento no critério Gols Pro. E esses times vão se enfrentar no sábado, no último desafio. O jogo vai ser 9h30 em Caxias do Sul, mando do Internacional. O Inter tem que vencer o jogo para classificar. Como todos os terceiros colocados da Libertadores estão garantidos, já ficou definido um dos possíveis adversários do Cruzeiro nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Independente Del Valle está oficialmente no caminho do Cruzeiro. Isso. E ele vai aguardar outras possibilidades de adversário. Aí pode ser inclusive esse Internacional, que decide a vida contra o Delfim. Pode ser Boca Juniors, que também já tem o seu lugar aí cravado nessa repescagem. E pode ser um velho conhecido, né? Que o Cruzeiro enfrentou 2 vezes recentemente, a Universidade Católica. Creio eu, Emerson Pansieri, que tá todo mundo querendo a Católica aí no caminho do Cruzeiro. Até porque se você for ver, né, olha só, acho que o Boca e o Inter são pesadíssimos, né? Independentemente dessa situação que vive o Internacional. Você acha? Você só acha. Olha só, a Católica, o Cruzeiro já teve a amostragem lá e aqui, o Delfim também não sei, viu, Cirilo? É aquela coisa, mas tá todo mundo acompanhando. Mas foi um time chato está sendo chato, é um time chato na chave do Internacional. Exatamente. Mas então já fica mais, vamos colocar, menos nebuloso aquele caminho. Tinha 8 chances, né? Um desses vai enfrentar o Independente Del Valle. Aí um desses vai ser eliminado, né? Aí vai passar o Del Valle ou Boca, Inter, Delfim ou Católica para enfrentar o Cruzeiro nessas oitavas de final. Playoffs definidos, né, Romano? Playoffs nas semanas dos dias 17 e 24 de julho. Isso. O Cruzeiro joga as oitavas, jogo de ida 14 de agosto, jogo de volta 21 de agosto. Semana, tá? Pode ser 20, 21 ou 22. Na semana, em agosto, o Cruzeiro volta a pensar em Sul-Americana. Diga, Romano. Eu só volto a repetir, batendo na tecla que eu tô falando aqui. Custava esperar uma semaninha? Não precisava ter feito sorteio antes, né? Agora, o Independente Del Valle, ele é favorito contra todas essas equipes. Del Valle tem como projeto muito sólido nos últimos anos, né? E ainda que tenha sido eliminado na Libertadores, ele é favorito contra Boca, contra o Inter, porque eu tenho dúvidas quanto ao que o Inter vai priorizar daqui pra frente, e ele é favorito, inclusive, contra o Cruzeiro, esse Cruzeiro de hoje. O Cruzeiro de agosto eu não sei. O Cruzeiro de agosto vai ter Caio Jorge, vai ter Cássio, vai ter mais 1 ou 2 zagueiros, vai ter talvez um outro volante. Falando hoje, ainda no início de junho, o Independente Del Valle, ele é um time hoje mais confiável do que todos esses que podem passar pelo caminho dele na Sul-Americana. E se notabilizou nos últimos anos por um trabalho muito consistente de base, é a base da seleção de base e seleção principal do Equador. Nada de braçada lá. Esse calendário das competições da Conmebol, né, ele gera essa questão de imprevisibilidade, né? Nas últimas temporadas isso tem acontecido também. Você termina a primeira fase ali no finalzinho de maio e 2 meses depois você volta a jogar. 2 meses depois você tem uma janela internacional que abriu, agora o futebol brasileiro também com a janela nacional. Então, se hoje você considera lado A favorito contra o lado B, daqui 2 meses o cenário muda completamente. Por isso que eu fiz questão de falar. De ressaltar. O Cruzeiro de hoje e o Cruzeiro de agosto. O Cruzeiro de agosto